TV Com Pelotas, começando mais um programa para você que nos assiste no canal 14 da NET, claro, e também nas nossas plataformas, Facebook, YouTube, Instagram. Hoje estamos recebendo uma figura importante para Pelotas, para o estado do Rio Grande do Sul, atuou em várias regiões, doutor delegado de polícia Mazin. Bem-vindo à TV Com Pelotas, delegado, para conversarmos. Bem, o privilégio é meu estar aqui novamente contigo, conversando sobre a nossa cidade, relembrando o passado, como tu pouco viu. Quando eu estava na ativa aqui como delegado da cidade de Pelotas, eu tinha esse contato mais que diário, né, com a mídia de Pelotas. E hoje eu recebi com muito prazer o convite de estar presente aqui para conversar um pouco. É evidente que, como eu já estou afastado da atividade policial há bastante tempo, sobre a atividade policial atual em si, eu estou mesmo sem nenhum tipo de informação, até porque estou retirado da atividade policial e até estou na advocacia e fazendo os outros atividades no sentido de poder fazer o tempo. Eu, graças a Deus, consegui me aposentar depois de 36 anos de polícia e tenho uma saúde muito boa e estou curtindo isso. E hoje eu tive o prazer de ser convidado pelo Flávio, de estar aqui presente com todos para a gente conversar um pouco. Tudo bem, e o prazer é nosso em recebê-lo. Mas vou direto à sua infância. O que é que, desde a infância, o que levou o senhor a buscar essa carreira de policial, de um homem da lei, da justiça, chegar a delegado? Bem, como todos vocês sabem, né, eu sou filho único. E a minha família toda mais foi direcionada ao ramo do marítimo, construção de navio, marinheiros, também marinheiros da Marinha de Guerra. Marinha de Guerra. O meu padrinho era mestre de rebocador e chata, e isso é uma história até para Pelotas. Sim. Porque há mais ou menos 60 anos atrás, ou 70, acho que 70 anos, o carvão que dava luz para a cidade de Pelotas vinha de São Jerônimo. Vinha pelas dragas. Vinha pelas chatas, puxada por um rebocador. Né? E o meu padrinho era o mestre de dessas chatas, desses rebocadores. Poxa, inclusive, iluminava a cidade. Exatamente. Então eu vou vir em Pelotas e mais ou menos em 56, 58 pela primeira vez. E depois nunca mais eu vim a Pelotas, só fui vir em 76, em 1976, quando eu vim para delegado. Então eu morava na Ilha da Pintada, sou de Porto Alegre, nasci na Ilha da Pintada, e evidentemente os barcos passavam pela ilha, e o meu padrinho, quando eu estava de férias, eu ia para o barco e fazia essa viagem pela lagoa vindo de Porto Alegre, da Ilha da Pintada, até Pelotas, e o carvão era descarregado aqui, onde é o Clube de Regata Pelotense. Mas no final ali. Ali então encostava as chatas, né, e descarregava o carvão para a cidade de Pelotas. Olha só, que ironia, para quem não sabe, meu pai foi mestre e chegou a piloto fluvial da Marinha Mercante, que era a Marinha Mercante, na verdade. Então você deve ter cruzado, em algum momento alguém se cruzou, porque ele trabalhou na Taquara, na Lajeado. Se conheci todas elas. Empresas fortíssimas da navegação. A Taquara e a Lajeado. A Lajeado, que passavam pela Ilha do Pintado e vinham com esse percurso todo aí. O meu pai era o mestre da embarcação Santa Cruz, em 69, 70, que transportava a Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre. Algumas vezes eu estava ali, naquela embarcação. Eu não sei se foi depois ou antes da empresa que o teu pai trabalhou, era Geni Naval o nome da barca, que levava na região lá de Guaíba, de Porto Alegre, a Nossa Senhora dos Navegantes. E o barco era Santa Cruz, até 69, 68, 70. Era uma festa muito bonita e era uma procissão assim... Grande? Muito grande, né? E ela continua. Viu que os caminhos, né? A gente vai se encontrando. Não é que eu ia imaginar, né? E quando... Aí depois eu fiquei muitos anos
só vou vir em Pelotas quase 70 anos, não digo 70, né? De 56, 57 para quase 10 anos depois. Mais de 10 anos. Dá mais de 10. Eu acho que uns 50 anos, de 40 a 50 anos, depois eu vou vir como delegado para a antiga DEFREC. Quando eu vim para Pelotas, a Pelotas tinha a DEFREC, que era a Delegacia de Furto, Roubos e Capturas. Era uma delegacia mais abrangente? Abrangia a região. Ela não era como o distrito, como a que trabalha nos distritos. Hoje as delegacias são mais segmentadas para determinado segmento da mulher. Sim, enfim. é uma evolução. Eu, quando cheguei em Pelotas, foi criado o cartório da mulher. Cartório da mulher. E eu era o delegado da DEFREC, respondia pelo CO, que depois vai ser DPPA agora, e junto com a DEFREC tinha o cartório da mulher, que mais tarde vai se transformar na Delegacia da Mulher. Aqui onde que é a primeira hoje. Ali foi a primeira delegacia da Santa Casa. Exatamente. Ali, na frente da praça. É uma evolução. É uma evolução. Claro, aí depois a DEFREC... Um detalhe, uma evolução, porque o número de crimes, na sua percepção, aumentaram? Sim, aumentou. E mesmo assim, Pelotas é uma cidade, vamos pôr, que referente ao Brasil, a certo lugar, tranquila. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. Sim. Né? Ela é mais tranquila. Ela é mais tranquila. É uma cidade grande quase que do interior, mas tranquila, claro. A evolução do crime, devido, no meu entender, as leis são muito paternais no Brasil, então isso possibilitou, no meu modo de entender, claro, que o crime evoluísse. E o crime, isso eu dizia quando eu era delegado ainda há muitos anos aqui, é uma cópia do outro crime. Ora, começava no Rio de Janeiro e as coisas iam acontecendo, até chegar no Rio Grande do Sul. Mas é uma cidade, assim, dentro do contexto nacional, tranquila. Pode ver que o trabalho da Polícia Civil aqui, da nossa brigada, enfim, e depois agora também da DGM, onde eu tive o grato prazer de ter sido convidado pelo então prefeito, que era o Eduardo Leite, para ser diretor da Guarda Municipal, que é onde vai se incrementar o uso de armas. Olha, eu vou pedir um rápido intervalo para nós entrarmos nessa pauta e já voltamos. Bom dia, pessoal. Hoje, domingo aqui, estamos aqui te esperando com o Rico do almoço aqui, um bifezinho bem montado, com uma variedade de saladas e comidas aqui, uma carne bem assada aqui na chapa, vários tipos de corte, entrecô, picanha, vazio. Estamos esperando vocês aqui na Sabor do Sul. Vem pra cá. A gente abre de terça a domingo, das 11h30, domingo até as 12h30, tá? Esperamos vocês. Retornando aos comerciais, VaptVupt, fazer uma pergunta para o delegado Mazin. Não, na verdade, uma recordação de que tu me falou uma vez. Estava falando sobre os índices, sobre o tamanho da cidade que tu até considera calma, mas me chama a atenção, uma vez que nós conversando, tu me fez um comentário. Mazin que faz assim, depois vai contar um pouco, ele pesca, viaja para a Europa, conhece outras culturas, e eu me lembro de algumas viagens que ele fez, justamente encontrando outras guardas municipais, outras realidades. Mas me chamou a atenção uma ocasião que tu falou que esteve na Europa e tu me disse assim, olha, lá, bandido não dá entrevista. Ele é preso, ele comete o crime, ele desaparece e não fica dando entrevista. Eu estava... Lembra disso? Lembro. Eu só podia ser nos países nórdicos. Suécia. Finlândia e na Suécia, Noruega. Foi na Suécia que tu me falou, na época. Claro que
eu estava numa cidade, nem vamos comentar Sim. como é, como não é, porque lá tudo funciona. É. Tudo funciona. Ninguém faz, vamos dizer, ainda mais numa cidade como eu estava, que era uma cidade de veraneio, que se chamava Christianhamn, quer dizer, Porto da Princesa Cristina. Porto da Princesa Cristina. Certamente foi princesa na Suécia. Bom, aí... então eu procurava a polícia para tirar foto, até para mandar para os colegas aqui. E eu só fui encontrar polícia e viatura no Palácio do Rei. Assim, ali eu vi polícia, vi as viaturas. Então eu falava com eles, pedia para tirar uma foto e mandava. Lamento porque eu tenho essa mania de deletar. Então o pessoal, mas tu vai nisso tudo e não tem uma foto? Não, eu tiro tudo. Mas eu estava na casa de uns amigos, um lugar lindo, magnífico, nem dá para contar. Inclusive tem uma lagoa mais ou menos do tamanho da Lagoa dos Patos. E naquele local nasce essa lagoa. Acho que é Vineland. Não, o estado lá que era Vineland, lá eles chamam de departamento. Departamento. Bom, mais ou menos departamento. E aí eu vi o jornal, vi a TV e aí um dia mas não tem crime. Não tem. O que tem? Aí eu disse, pá, vai vir cá, fazer uma pergunta. Eu, quando vou para esses lugares, eu procuro saber da segurança, da justiça, como é que funciona. Natural, é óbvio. A mesma coisa se um médico vai querer saber da medicina. Aí você, não, mas aqui nós não podemos publicar o crime, o que aconteceu. É vedado, não pode publicar. Então, isso é uma coisa que eu notei. Né? Mas é lógico que aquela cultura de lá é diferente. 100 anos na nossa frente, mas eles são diferentes em tudo. Por exemplo, quando eu cheguei, eles me disseram, não bebe na rua. Poxa. Se tu beber na rua e passar uma viatura, um polícia aparecer, tu é preso. É preso, não pode beber na rua. Não é que seja proibido beber. Se tu quiser beber um caminhão, para beber, desde que seja na tua casa, numa festa. Nada é proibido, mas tudo tem regra. E é o que eu falo nas coisas. Então, falando dessa característica da Europa, de que bandido não dá entrevista, eu quero fazer uma relação com Pelotas, inclusive uma relação aí com uma emissora, RBS TV está relembrando crimes que aconteceram, que foram solucionados, e eu faço essa referência que eu vou te perguntar. O criminoso da época, quando preso, deu muitas entrevistas. Eu estou me referindo ao caso de um criminoso que cometeu crimes, muitos crimes, no cassino. Nesse período, Mazinho era delegado e foi um dos responsáveis pela captura. Eu gostaria que tu relembrasse esse fato para nós, aqui da TV, com exclusividade, aqui é a TV com Pelotas. E essa referência, se nessa época esse bandido especial deu entrevistas, porque hoje bandido dá entrevista e até se vitimiza. Bom, a evolução das coisas são naturais. Nos homicídios que tinham na nossa época aqui, era o homicídio aquele que acontecia, que é normal, que acontece em toda a sociedade. O crime de homicídio é o único crime que nenhum de nós pode dizer que não vai fazer. Eu posso dizer que não vou fazer estelionato, que não vou assaltar um banco, enfim. Tá? Mas o homicídio, tu nunca pode dizer que tu não vai cometer, não é verdade? E, inclusive, tem o diabinho aqui, ele mata ele. É uma consequência. Então, bom. Então, os nossos homicídios aqui eram aqueles homicídios caseiros. O cara matou o outro numa briga do bar, jogando snu. O outro porque disputavam na esquina e beberam. O outro porque ofendeu, era um vizinho e brigaram. Com a evolução dos tempos, o crime passa a ter essa conotação que nós temos hoje de facção e de facção. Então, ele mudou da minha época. Quando eu estava aqui, nós tínhamos de 10 a 12 homicídios por ano. Por ano. Claro que eu estou sem estatística aqui, mas era mais ou menos isso. Já chegamos aqui em Pelotas em um ano em torno de 110, 120. Exato. Mas aí é que está essa mudança que eu estou falando de décadas. Do crime que era aquele que toda a sociedade tem. Do modus operandi. Isso. Para o outro que vai ser aquela cópia que eu falo, que veio lá do Rio de Janeiro, dos comandos,
Comando Vermelho, enfim. Inclusive alguns vieram morar em Pelotas. Exatamente. Com eles trazem essa, dá para dizer, bagagem para eles. E quando eu vinha falando que o crime era uma cópia, né? Começava esse tipo lá, nós já sabia, daqui a 1 ano, 2 ou 3 vai aparecer em Pelotas, primeiro Porto Alegre, depois Pelotas. Há uma migração. E depois com a evolução da comunicação, do celular... Tudo ficou mais rápido. Ficou tudo, sabe na hora o que está acontecendo. Mas um crime que hoje pode estar acontecendo lá no Rio de Janeiro, por exemplo, já que eles são expert em mudanças, ele fica mais rápido de se repetir aqui através das redes sociais. Mas tu sabe na hora? Bom, aprende também. Sabe na hora, né? É verdade. Então, bom. Então, daí é que sempre quando eu digo, olha, Pelotas é uma cidade tranquila, uma das melhores para se viver. Né? Nós temos essa... É praticamente tranquilo aqui. Se vocês analisar, E depois desse trabalho que é feito com a Polícia Civil, com a Brigada, com a Guarda... A né? integração. E a própria índole. Aqui não há uma tendência para o crime. É o crime que toda a sociedade tem. Até vai ter um crime lá na Suécia, é evidente, que é uma sociedade mais apurada, mas vai ter. Então, aquilo que eu estava falando lá, quando eu te falei da Suécia, que lá eu não via crime, então eu procurava saber. Não, era noticiário. Então eu gostava de participar das festas deles, as festas nacional deles, né? Era mais ou menos esse ano, esse mês agora, julho. É verão lá nesse que é o verão, é bonito lá que meia-noite tem sol. É o sol da meia-noite, né? Mas, então, a festa que nós fizemos aqui quando tu te forma numa faculdade, lá é no 2º grau, high school, quando tu forma o 2º grau, que vai para uma faculdade. É mais ou menos direto tudo. Mas então, vai ter uma festa na cidade, que é dos estudantes que se formaram agora no 2º grau. Então, nesse dia, eles usam muito flor, as mulheres usam flor no cabelo, coisa, tipo aqueles negócios de viking, assim, bem parecido. E eles vão estar em cima de um caminhão ou um trator puxando uma coisa, e ali os estudantes podem beber. Pode beber e tal. Agora eles desceu, terminou. Já não pode mais. Não pode Na mais. rua seguinte, atrás da rua do desfile, vai preso. Aí, como tem brasileiro, eu vou lá para ver isso aí, eu duvido. Não tinha polícia na cidade para cuidar. Não tinha. Não tinha. E todo mundo cerrou o assunto. E então, aí é que está a diferença da cultura. Então, como eu tive tive a oportunidade de ficar mais tempo e não ficar na grande cidade, né, que era Estocolmo e Gothenburg, as outras, eu fiquei nessas, como eu te falei, que as cidades menores, e aí tu podia conviver tudo, tu conseguia sentir como eles se comportam. Por exemplo, as crianças já andam de bicicleta pequenininho, já usam capacete. Já usam protetor. Tu já nasce. E eles ficavam até horrorizados quando nós ia fazer uma coisa, assim, limpar um negócio e tal, que os brasileiros não usavam proteção. Lá eles são obrigados a usar. A se proteger. Óculos, não sei. Nós ia cortar grama e eles, não, tem que estar certo. Então, isso é uma coisa de cultura, de coisa deles. Mas a nossa é essa que está aí. E os crimes são esses que nós estamos vendo. Na minha época, quando eu vim para Pelotas, os crimes eram mais caseiros, como eu dizia. Né? O que tinha que acontecer na sociedade mesmo. E aí, quando tu fala do caso, não sei se quis chegar a isso... Maníaco do Cassino. Que agora a imprensa está revivendo. Revivendo. Eu acredito que até essa história do Maníaco do Cassino, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar em filme, ou até mesmo, como me falaram, que poderia ser até uma revista, uma espécie de gibi. Mas esse é o tipo de crime que não tinha assim, essa conotação que nós temos agora, que vocês viram. 3, 4 foram fuzilados porque a facção tal. Uma pessoa... Esse era um crime individualizado, podemos dizer assim? Porque não tinha uma causa, era pessoal. Exato. Não é aqui é um grupo que está brigando com o outro. Bom, então o que aconteceu? Os crimes, na verdade, foram em Rio Grande. A origem deles é em Rio Grande, mas o primeiro casal que a gente toma o conhecimento que foi morto foi encontrado aqui na Praia do Totó. Caramba, que distância!
Ele fez o sequestro lá na Praia do Cassino, trouxe eles para Pelota e matou ali na Praia do Totó. Até tem as fotos aqui no meio do... tem a praia e aquela mata do lado ali, uma mata que até é considerada reserva. Então ele matou o casal ali. Com revólver? Com a pistola 765. No rapaz ele deu 5 tiros e na guria deu 1. Na Ana Maria. Eu estava no plantão da delegacia aqui em Pelotas quando um dos inspetores... Olha, delegado, a Rio Grande está passando no rádio aí que um casal sumiu lá. Era estudante de, se não me engano, direito. Enfim, era estudante universitário lá em Rio Grande e desapareceram. Coisa e tal, tudo bem. Vamos anotar, vamos ver, vamos ficar em QAP, quer dizer, para nós, vamos ficar cuidando, se souber alguma coisa, tal, vamos ver o que houve. Quando eu saí para vir em casa, eu trabalhava muito assim, eu gostava de trabalhar de noite, sabe? Então eu saía da delegacia, ia em casa, jantava, voltava. E quando eu vou saindo, o Bittencourt, se não me engano, o Bittencourt, já falecido, também um inspetor, disse, delegado, dá uma chegada aqui no Totó. Aí eu já fui lá, encontrei os 2 mortos no meio do coisa dali. Bem, aí daquele momento em diante, naquela época aconteceu um duplo homicídio desta forma, era algo, quando eu vi avião, helicóptero, 0 hora, enfim, veio toda a imprensa. A guria era universitária e o rapaz era filho de um sargento que era do 6º GAC. 6º GAC... o grupo de artilharia de campanha lá de Rio Grande. De Rio Grande. Bom, aí virou um caos. Vai, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, né, aí me entrevistaram, eu disse, olha, nós vamos... O delegado de Rio Grande, que era meu colega, disse assim, a bronca é tua, mas assim... Eu disse, os corpos estão aqui, mas podia ser um ou outro, né? Mas tá, vamos começar. Caiu no teu colo. Exatamente. Bom, mas aí, o tempo foi passando, aí aconteceu, e no local tinha aquelas cápsulas da pistola 765. Junta tudo que a gente tira, junta, guarda, tal, até aí um homicídio poderia ser o marido. Geralmente, crimes assim, o primeiro suspeito é o marido. Mas investiga o marido, até porque ela era casada, mas, se não me engano, eles eram casados, mas eram separados e viviam bem, não havia problema. E onde é que estava o marido? Aí, aqui não sei se foi o Portela ou o Arlindo, um dos inspetores, foram ali no pedágio e mostrou que ele tinha ido para Novo Hamburgo, dia tal, e voltou dia tal. Então, o marido já ficou fora da suspeita, em princípio. Mas aí vai acontecer mais um caso lá. E um deles é a Brenda, onde, inclusive, se não me engano, o pai dela era inspetor em Rio Grande. Poxa. Mal. E também a munição era a mesma. As cápsulas eram a mesma. E a Brenda assassinada onde? Lá? Ela não morreu, ela ficou tetraplégica. Caramba. Hoje ela está com 35, 40 anos. Ela se salvou, ele morreu. Até ela conta toda a história nesses capítulos que foi feito pela 0 Hora. E ela fala essa parte. Mas, bom, aí como apareceu isso, apareceu aquilo. A mesma arma. E naquele tempo tinha aqueles crimes dos Vitola, tinha um casal que mataram para roubar dólar, tudo em Rio Grande. Aí nós começamos quando a gente começa a investigar, começa a aparecer, mexer. E aí começou. Porto Alegre, mandou policiais de Porto Alegre para Rio Grande, enfim, os policiais de Rio Grande, saem de Porto Alegre. Mas como o caso vai aparecer, os 2 primeiros corpos são encontrados aqui, Porto Alegre pede para que que no caso era eu, como é que diria, aquele dia, né? Estava na hora, no local, Pelotas montasse uma equipe para trabalhar só naquele caso. Uma investigação. Exato, só nisso, esquece o resto, só nisso. Bom, e claro, evidentemente que sempre que se faz isso, todos os policiais muito competentes, todos, independentes, mas sempre são aqueles que são os mais antigos, que têm mais conhecimento,
que eram os policiais que tinham mais vivência, né? E aí eu fui escolhendo. Aí eu escolhi o Portela, né? O Arlindo, não era o Bittencourt, era Bittencourt, sim. O Bittencourt e o Paulo Pereira, que também já faleceu. Esse era... Arlindo está advogado. O Paulo Pereira faleceu. O Bertoletti foi embora, se aposentou e foi embora. E o Portela está aqui ainda em Pelotas. Bom, esses policiais aí começaram toda aquela investigação, que se eu vou contar aqui vai a noite toda, vai o dia todo, base nesses episódios que tem aqui, conta detalhe por detalhe. Inclusive, quando a Zé Aurora me procurou, eu disse para eles, olha, tudo bem, eu vou mostrar o local, até aparece eu aqui, sim, como capa de Zero Hora e coisa, no local onde eu achei os corpos. Eu ainda disse para eles, não sei se é exatamente aqui, porque passado 25 anos, tudo mudou. Eu disse, mas se vocês querem saber detalhe por detalhe, vocês têm que procurar o inspetor Portela, porque ele investigou, se dedicou, e, enfim, até chegar ao final, quando ele é preso lá em Rio Grande. Quantos crimes já tinha cometido até esse momento? Da prisão? Então, para mim, ele tinha feito os 4, parece que 4. O daqui e mais o da Brenda e mais 1 ou 2 lá. Ele fala em mais um que ele fez, mas aí eu já fiquei na dúvida, sim, porque talvez ele já quisesse se engrandecer. Aí que eu me refiro, quando entra aquela parte de que o bandido dá entrevista e fica pensando em virar até num filme. Bom, mas ele só vai falar nisso praticamente para os policiais lá, eu acho que em Rio Grande. Sim. Tá? Porque tudo que nós fazia terminava em Rio Grande. Não vem nada para Pelotas porque realmente tudo era Rio Grande. Nós entramos, vamos dizer, numa cooperação, que a polícia, num caso desse, todo mundo ajuda todo mundo. E o que fez a chefia? Nós criamos um grupo aqui em Pelotas para ajudar a esclarecer. Bom, esta foi a missão. Quando ele é preso, tem horas que ele não quer falar, mas teve horas que ele falou. Mas num caso como este, é natural o cara falar. Tanto é que demonstra que talvez a capacidade cognitiva dele, a capacidade até mesmo cerebral dele, coisa tivesse deturpada e ele cometeu esses crimes. Né? Ele estava perturbado mentalmente, né? Talvez seja. Agora, o porquê que os corpos foram encontrados aqui é porque tinha uma namorada na Z3. Então ele ia para a namorada, sim, e conhecia o local, ele sabia tudo. Sabia demais. Que ali no corredor dali onde fica o Totó, tinha os matos aonde ele vai fazer... Desovar os cadáveres. Desovou os cadáveres e executou eles, acredito que ali mesmo. Mas deve ter feito ali. E aí, então, se não me engano, o Arlindo e o resto do pessoal levaram 37 dias para chegar à autoria. Quando descobre ele ali, mostra a foto, eles contam tudo direitinho, porque como eles participavam, eu era o delegado, montei a equipe, evidentemente ficava na delegacia. A retaguarda, né? Eu ficava ali porque a delegacia não parou, né? Houve o crime do Titica, mas ocorreram vários outros ao mesmo tempo. O nome do personagem? Era Paulo Sérgio, não me lembro todo o nome, mas se conheceu e se ficou sabendo por Titica. Doutor, ele é vivo? Pegou quantos anos de cadeia? Ele foi condenado a 100 e poucos anos, mas no Brasil não existe 100 e poucos anos, é 30. Agora aumentou para 40, mas como a lei não retroage para prejudicá-la, só pode retroagir para beneficiar, eu acredito que é 30 e ele deve estar preso já uns 26 anos, 25, 26. Está quase pronto para... Isso. Bom, agora não sei se ele não vai ser submetido a exames psicológicos para ver se ele tem condições de retornar ao convívio com a sociedade. E que mais poderá fazer. Então, a participação da Polícia de Pelotas, que eu tenho a dizer que provavelmente foi a principal, né, no
chegar à autoria. Todos trabalharam, todos participaram, mas a autoria foi feita pelos policiais aqui de Pelotas, esses policiais que eu nominei aí, os 4. Olha, vou pedir um rápido intervalo e retornamos aí para a parte final deste programa que retrata e traz aí uma história, através do delegado Mazin, uma história extraordinária. Padaria, restaurante e pizzaria. Especializada no sabor, na esquina da Andrade Neves, 2130. Faça já tua reserva. Vila Real, o restaurante da família. Ok? Retornando aí de um breve intervalo na TV Com, canal 14 da NET, claro. E claro, para você que está nos assistindo nas nossas plataformas. Hoje entrevistando Mazin, advogado, delegado de polícia que foi, e conta um pouco da sua história, da sua experiência, entre as quais aqueles crimes que aconteceram em Rio Grande, do maníaco do cassino. E de uma história aí de muita perseverança, desde criança. Nós contamos com a presença do Mazin aqui nos nossos estúdios, estamos indo para o bloco final, e nesse bloco final eu gostaria que tu falasse um pouco dessa experiência que tu teve também, um pouco na política, porque essa função ela é administrativa, mas ela também é política, na Guarda Municipal de Pelotas, na coordenação, Mazin. Bem, quando eu fiquei inativo como delegado de polícia, eu fui convidado pelo então prefeito Eduardo Leite, que hoje é o nosso governador, naquela época não tinha secretário de segurança, mas tinha o diretor da Guarda Municipal. E aí eu aceitei, até para relembrar os tempos de polícia. Foi um período muito bom, onde eu aprendi muito, e a minha função principal foi em armar a guarda, preparar o salvo-conduto. Me lembro agora, uma discussão, a guarda pode usar arma, não deve usar arma. Mas aí estava aquela que tinha que provar para a justiça. Mas tem um inspetor de polícia, hoje inspetor, na época era a guarda, que aí houve um primeiro assalto aqui no centro da cidade, bem perto nós estamos, e eles pegaram os assaltantes. E houve parece que um confronto armado. E aquilo foi feito provas através da mídia, do jornal, para o Poder Judiciário, que os guardas já estavam trabalhando e podiam enfrentar determinadas atitudes, como um assalto e tal. Aí consegui o porte para a guarda. Mas nós tivemos sorte que aí a gente expandiu também para aqueles que não eram guarda, porque na prefeitura naquela época tinha os cuidavam do patrimônio, os vigilantes. Então cuidavam a praça, a baronesa, por exemplo. Aí eu e a doutora Vera tivemos sorte de fazer Vera Seus, de conseguir fazer esses pedidos. A justiça determinou que toda trabalhava na guarda, porque a prova é a seguinte: se tu entra em confronto, quando tu vai para casa, tu vai deixar a arma em casa? Aliás, vai deixar a arma no quartel da guarda? Enfim, foi um dos fatos que marcou a minha estada como diretor da Guarda Municipal, que muito me honrou. Tal. E depois eu comecei a me dedicar à advocacia, que também já estou encerrando, para me curtir a vida, passear, pescar, fazer vinho. As fotos das pescarias não têm aparecido, né? Não, é assim, ó. É como eu falei para vocês. Eu já pesquei até lá na Noruega. Verdade. Já pesco em alto mar. Também eliminou essas fotos? Eu tiro tudo. Mas eu tenho umas. Tu tem? Tenho. Guardei. Em alto mar. Sempre tem um amigo pescador. E como o pescador conta muitas histórias, mas esse amigo eu vou preservar a foto, que se um dia duvidarem dele, eu tenho. Pescou mesmo. Então, lembro de um peixe
meio bicudo, todo branco. Pessoa que era quase a tua altura. Eu não sei qual deles, se Foram foi muitos. em alto mar ou se foi... Alto mar, alto mar. Em alto mar foi um olhete. Pesquei a 100 quilômetros, pegar a praia do Cassino, 100 quilômetros lá para dentro. Caramba. A 150 metros de profundidade. Então, é uma pescaria estranha, diferente. A isca é uma chumbada, é um chumbo branco, com um anzol em cima. Aí tu larga lá para baixo, quando tranca aquilo, leva tudo pela frente. E as carretilhas, nós conhecemos essas manual, aquelas que se liga, elas são elétricas. Então elas são ligadas na corrente elétrica para te ver, e tem um mostrador para te ver aquela profundidade. Tu largar 150 metros, depois trazer 150 metros, tu vai cansar, né? Sim. Mas eu guardo na memória. Muito bem. Guardo na memória e... Então por isso que um cara disse, mas tu conhece tudo isso, já fez tudo isso, já andou até de submarino, não sei o que e tal, mas não tem a foto? Não tenho elétrico. Olha, estivemos hoje com a presença do delegado Mazin, uma breve entrevista, ele está convidado a retornar mais vezes, porque ele tem muita história para contar e a gente vai deixar esse livro aberto aí, porque tem muitas experiências que são experiências de vida também, não só as viagens pela Europa, o sistema de segurança europeu, mas nós temos aqui em Pelotas um amigo que sempre vai ter alguma coisa para contar para nós. E para os Teria que amigos contar também. por que eu vim para Pelotas. Vai contar no próximo? Tu é que sabe. O dia que quiser fazer uma história. Porque aí eu fiquei agora super conhecido por causa das mortes do Cassino. Sim. Claro. Dizem que vai dar até Um filme. best-seller. Mas... Por isso que nós já estamos entrevistando, a gente prevendo isso aqui, a TV Conte trouxe hoje para uma primeira entrevista e que terá desdobramentos. Sim, tem. E a minha estada aqui como delegado foi cheia de eventos importantes, né, que nós participamos. Claro, em 20 anos acontece bastante. E aquilo que eu sempre disse aqui, nós estamos numa cidade tranquila, né, vendo o Brasil todo, e tal que eu acho que os pelotenses estão muito bem servidos pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, pela Guarda Municipal, Hoje pelos armado. Bombeiros, enfim, por todo o sistema de segurança. A rede de segurança. A rede de segurança. Então eu acho que nós estamos numa cidade boa de se viver, é uma cidade grande com áreas de cidade pequena do interior. Muito É bem. isso que eu tenho que dizer. Muito obrigado, delegado Eu Mazin. que agradeço tudo isso. Obrigado e até a próxima. Tá. Quero agradecer a plateia que está presente aqui. Nós temos um pouco de 30 pessoas aqui assistindo o programa. Até a próxima.